São. As sensações que as figuras... Pois bem, então cada uma dessas estruturas básicas, dessas maneiras de dividir o plano, causam uma sensação diferente, dá uma impressão diferente. Essas impressões ou sensações, elas são o tom, elas não determinam o tema exato da obra, mas elas são o tom fundamental, elas dão o tom fundamental. Quer dizer, é evidente que o tom é escolhido em grande parte em função do tema que vai ser elaborado. O tema, então, ele é determinado por princípios bastante diferentes dos princípios da geometria em geral. As grades de divisão do plano, elas na verdade são determinadas por leis geométricas simples, e como a gente falou, você pode deduzir essas grades a partir de certas equações. É evidente que o fato de cada uma delas causar uma sensação específica, ou dar um efeito, causar um efeito específico na psique humana, tem lá o seu simbolismo. Cada uma delas tem lá o seu fundamento simbólico, o seu traço simbólico característico. Mas de qualquer modo, elas são simplesmente resultado das propriedades geométricas do plano. O tema mesmo, ele é determinado então por questões de numerologia. Primeiro você vai aprender, o sujeito tem que aprender a numerologia islâmica a partir do movimento dos astros. Olha só, o movimento dos astros, embora ele seja relativamente regular comparado com o movimento das coisas naturais na Terra, ele tem lá suas irregularidades. Então, se você observar as órbitas, a concordância das órbitas de 2 ou 3 planetas, você vai perceber, de 2 ou 3 astros, você vai perceber que eles se encontram num ritmo mais ou menos regular no céu. Se a gente tiver uma conjunção de Sol e Marte hoje, daqui mais ou menos uns 700 dias você vai ter outra conjunção. Essa conjunção vai estar num lugar diferente do zodíaco. Você tem uma conjunção hoje no grau 0 de Áries. Quando você estiver a próxima, você vai ter lá ela, sei lá, no grau 25 de Libra, ou o que seja. Esse é só um exemplo hipotético, né? Se você observar, fizer a lista dessas conjunções de Sol e Marte sucessivas, você vai ver que vai chegar um momento em que Sol e Marte vão se encontrar no zodíaco aproximadamente no mesmo ponto original da primeira conjunção observada. Se você marcar, então, no zodíaco os lugares em que essas conjunções aconteceram, você vai ver que elas aconteceram em intervalos angulares mais ou menos regulares. E, portanto, o ciclo das conjunções de Marte e Sol no céu corresponde aproximadamente a um determinado polígono regular. Está claro isso aí? Se você fizer isso para Sol e Marte, você obtém uma coisa. Se você fizer para Sol e Júpiter, você obtém outra. Para Júpiter e Saturno, outra. Para Sol e Lua, outra, e assim por diante. Evidentemente, os ciclos de conjunções podem ser muito longos. Só para ter uma ideia, um dos ciclos básicos do Sol e da Lua é um ciclo de 354 anos. A Lua e o Sol têm vários outros números cíclicos específicos, e aí você forma alguns polígonos regulares. Esses polígonos determinam, em primeiro lugar, como que o valor numérico daquele planeta na numerologia islâmica. A partir desse valor, você vai construir quadrados mágicos que estejam ligados de um modo ou de outro a esse valor. Para quem não sabe o que é um quadrado mágico é simplesmente um quadrado dividido em quadrados menores, e em cada um desses quadrados você põe um número, começando do 1, e 2, 3, 4, então, se você pegar um quadrado de 3 por 3, então com 9 quadradinhos, você vai pegar os números de 1 a 9 e colocar nesse quadrado de tal modo que a soma de 3 números, ou na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal, vai ser sempre igual. Tá? Isso é um quadrado mágico. No caso, por exemplo, por razões que seria muito longo explicar agora,
esse é, na numerologia islâmica, o quadrado mágico de Saturno. Isso quer dizer que, olha só, os planetas, eles têm na astrologia, cada um deles, também lá um tema, um tom simbólico diferente. Quando se fala Saturno para um astrólogo, ele pensa uma coisa. Certo? Se você fala Saturno para um astrólogo, ele pensa, por exemplo, peso, ele pensa dificuldade, ele pensa atrasos, lentidão, gravidade. Quando você fala Júpiter, ele pensa outra coisa, ele associa com um monte de outras coisas. Quando você fala para um geômetra muçulmano, a mesma coisa. Né? Isso quer dizer que ele vai pegar o quadrado mágico de Saturno e escolher alguns números desse quadrado. Então, por exemplo, um critério muito simples. Se você pegar o quadrado mágico de Saturno com o número de 1 a 9 e começar a ligar os pontos, os centros dos quadrados dos números. Então, assim, começa do quadrado com o número 1. Pega, então faz uma linha do centro do quadrado com o número 1 até o centro do quadrado com o número 2. Depois do 3, 4. Assim você vai formar uma espécie de traçado mais ou menos irregular. Tá? Esse traçado, ele serve o quê? Ele vai servir para realçar, num tema geométrico, algumas das características simbólicas associadas ao planeta Saturno. Certo? Então, por exemplo, você pode pegar a divisão do plano em quadrados, não é isso? Ora, a divisão do plano em quadrados, se você observar uma divisão em quadrado, com os lados na horizontal e na vertical, não quadrados na diagonal, com os lados na horizontal e na vertical, os quadrados dão uma sensação de estabilidade, de perfeita regularidade. Eles dão uma sensação bastante diferente, por exemplo, do mesmo plano dividido em triângulos equiláteros. O plano dividido em triângulos equiláteros dá uma sensação de movimento, o quadrado dá uma sensação estática. Olha só, se você pegar esses quadrados e aí você traçar todas as diagonais e todos os eixos que determinam as simetrias do quadrado, quer dizer, você dividir o quadrado no meio, você traça numa outra cor, você passa as diagonais do quadrado numa outra cor, e você começar a ligar os pontos fundamentais desses quadrados com esse traçado do quadrado mágico de Saturno, você vai criar um padrão geométrico regular, em que você tem pequenos padrões irregulares que se repetem regularmente. Se você observar esse padrão tempo o suficiente e com, vamos dizer, com o treinamento visual adequado, uma hora você percebe que ligando alguns pontos, você explicita numa figura alguma das características simbólicas do planeta Saturno. Então você pode usar um tema desse, por exemplo, para indicar dificuldade ou obstáculo. Então você quer assim, então o artista muçulmano ele quer fazer assim, eu quero fazer um padrão numa porta e eu quero indicar que a pessoa não pode entrar naquela sala. Então ele pode escolher um padrão ligado a Saturno e enfatizar o aspecto dificuldade. A pessoa, ao olhar a porta, de fato, ela tem uma sensação de que ali ela não pode entrar. Está claro, hein? É evidente que isso sem figuras é tremendamente abstrato e, cadê essas sensações? Mas vamos ver se a gente complementa essa aula com um apêndice dela só com a explicação das figuras. Mais uma vez eu tenho que me desculpar porque eu tenho essas figuras escaneadas, mas em alguma das caixas que chegou na minha casa em Curitiba hoje, e não deu tempo da gente tirar. Pois bem, além da numerologia ligada aos planetas, você tem a numerologia do alfabeto árabe. Cada letra no alfabeto árabe tem um valor numérico. Certo? Se você pegar, por exemplo, os principais nomes com os quais Deus é nomeado no Alcorão, então nomes como o Belo, o Forte, o Altíssimo,
o poderoso, o justo, o indulgente e assim por diante. Ora, cada um desses nomes, evidentemente, indica Deus de um modo completamente diferente do outro e te dá alguma ideia do que é Deus. É lugar comum entre os teólogos e místicos muçulmanos que você conhece a Deus conhecendo suas qualidades contrárias. Se você quer entender o que é Deus, entenda o que significa dizer que Deus é justo. E simultaneamente entenda o que significa dizer que Deus é misericordioso. Entenda o que é dizer quando diz que Deus é ciumento ou zeloso. E depois quando diz que Ele é liberal. Se você entender essas duas coisas ao mesmo tempo, você começa a ter uma ideia do que é Deus. Olha só, se você observar só uma dessas qualidades divinas, você tem uma impressão errada acerca de Deus. Se você observar algumas das qualidades na direção do rigor divino, você tem a impressão de Deus como um Senhor que está sempre te olhando. Só para ver o que você faz errado, está só anotando a lista das suas ações erradas. Se você olhar só as qualidades ligadas à suavidade ou à doçura divina, você tem a impressão que Deus é o Papai Noel. Então, se você tentar sentir ou apreender qualidades complementares na direção do rigor e da doçura simultaneamente, você passa a ter uma ideia do que é Deus. Ora, como esses nomes em árabe são compostos evidentemente de letras do alfabeto árabe, cada um desses nomes tem um valor numérico. Esse valor numérico, se você observar, ele sempre tem algumas ligações matemáticas com os valores numéricos ou de um planeta, ou de um signo do zodíaco, ou de algum animal. Se você pegar os nomes de alguns animais em árabe e pegar alguns nomes de Deus, você vai perceber que o valor numérico ou é o mesmo, ou é dobrado, ou é o triplo, ou tem alguma razão aritmética fácil de você entender. E você vai ver que aquele nome, aquele animal, ele parece ou se assemelha àquele nome. Ele dá algo daquela impressão. Então o artista islâmico ele também pode escolher alguns nomes divinos, selecionar o seu valor numérico, combiná-los, somá-los, multiplicá-los, e criar quadrados mágicos em que esses valores são recorrentes. E usar esses quadrados aí, então, como base para você, que você sobrepõe a uma grade de distribuição do plano, certo? E aí você fica contemplando aquilo e rezando e olhando até que os traços da obra eles se destacam por si mesmos. Esse é um processo fascinante mesmo. Eles saem, como que saem por eles mesmos, como que o excesso de traços, que sejam eles traçados realmente no papel ou imaginados, porque depois que ele faz isso muito tempo, ele memoriza certos padrões e os traços aparecem na imaginação dele com a naturalidade. Como que o excesso de traços faz com que alguns desapareçam e outros se destaquem. E esses servem de base para os padrões mesmo, os desenhos mesmo. Então a gente vê que é interessante que o próprio processo de criação da arte tem um elemento de combinação de qualidades contrárias. Por um lado você tem o rigor das leis geométricas mesmo. Olha só, existem certos padrões que você pode usar para dividir o plano de modo regular ou com polígonos regulares. Certo? Ora, existem certos números, só alguns números, que podem estar associados a quadrados mágicos de um tamanho computável pelo ser humano. Certo? Então, quer dizer, tudo isso aí, na verdade, deriva de propriedades matemáticas inexoráveis. Existe aqui um elemento de ordem rigorosa, inelutável. O geômetra islâmico, como qualquer outro geômetra, não pode escapar disso aí.
Mas quando você combina